Boa tarde, todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui hoje com a Paula e o Écio. Vamos conversar um pouquinho sobre poluição eletromagnética, esse tema tão importante que pouco é falado, né? E formas naturais de a gente se proteger. Eles têm uma experiência bem legal com esse assunto. A Marilé vai estar me ajudando aqui também nessa mediação. Então, desde já agradecemos a disponibilidade de vocês, Écio e Paula. Então, queria pedir que vocês se apresentarem um pouquinho. Como é que vocês chegaram nesse assunto, nesse tema? Como é que esse tema entrou na vida de vocês? Obrigado. Pode começar, primeiras damas. Então, gente, eu sou a Paula, né? Eu sou arquiteta, urbanista e designer por design de interiores por graduação, né? Por formação. E eu faz mais ou menos uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, que eu comecei a estudar mais essa parte da geobiologia, né? Dentro das edificações. E nisso foi entrando essa parte do eletromagnetismo. E, enfim, hoje o meu foco é a geobiologia mesmo, né? Eu até recentemente entrei nessa fase, assim, profissional, onde eu pretendo mesmo focar o meu trabalho na geobiologia. E, enfim, venho estudando, é sempre muita coisa que vem nova, muita informação nova, né? E a gente sempre vem se atualizando, estudando. E é muito interessante, né? Sempre ampliando os conhecimentos. Gratidão. Posso ir? Vai lá, Écio. Pode. O meu nome é Écio, eu sou naturopata biomolecular, que é uma área que poucas pessoas conhecem, mas é uma área muito legal, porque até antigamente, para tu ser um padre, para tu ser uma pessoa que cuidava da linha espiritual, tu teria que ter uma formação nessa linha da saúde também, né? Então, no caso, se as pessoas viessem até você com alguma dificuldade, tu não ia não só, né? Mas tu não ia simplesmente fazer uma oração, ter algum outra metodologia, né, para ajudar a pessoa que vem te buscar. Então, eu sou formado em naturopatia biomolecular, tenho curso na área de Ayurveda, sou formado em acupuntura também, em Reiki, todas essas práticas mais holísticas, né? Só que hoje meu trabalho é muito voltado a essa questão do terreno biológico, né? Então, hoje a gente sabe que a radiação eletromagnética é uma das coisas que mais interfere no nosso terreno biológico, e tenho vários casos aí para compartilhar com vocês sobre esse tema, né? Então, acho que é uma coisa que a gente não dá muita bola ainda para radiação eletromagnética, como vocês já falaram isso, e é uma coisa que interfere demais no nosso sistema, né? Então, conforme for acontecendo a live, aí eu vou expor algumas situações aí que vocês vão achar, acho que bem bacana, e também se tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecendo, né, ao decorrer da live. É isso. Maravilha. Eu acho que a gente entrou no Instagram, a gente seguiu alguma hashtag, alguma coisa, e apareceu, não sei se era um vídeo seu, Écio, você estava na natureza e nos tocou bastante aquele vídeo, sabe? Foi bem interessante, você estava, acho que numa cachoeira, num rio, e falando, assim, né, da importância de a gente se reenergizar nesses locais. E a gente tem feito uma abordagem bem científica desse assunto, é um assunto que é muito técnico, né? E a pergunta é sempre como deixar ele um pouco mais palatável, mais simples, mais inteligível, porque a gente fala em não ionizante, as pessoas já ficam com medo, assim, né? Então, qual que é, na sua opinião, ou da Paula também, e faço para os dois, assim, qual que é a importância desse tema hoje, dado que ele afeta a gente 24 horas, não é só quando você está com o celular perto, né? Se você está no raio de uma estação radiobásica, você está sendo afetado 24 horas por dia. E o que é a importância desse assunto hoje e o quanto que ele está sendo subabordado, né? Abordado menos do que deveria, na opinião de vocês. Então, na minha visão dessa saúde mais biológica, né? E é muito legal porque esse tema ele é muito vasto, né? Então a gente consegue explanar muito ele, principalmente a Paula nessa questão das construções e na própria harmonização da casa, né? Por causa das torres e etc. Mas assim, indo um pouquinho para a parte mais terapêutica, sem se aprofundar muito, quem entende um pouco sobre medicina chinesa, a gente sabe que o nosso ouvido, né, a própria auriculoterapia, a gente tem vários pontos que representam vários órgãos e etc, né, no nosso ouvido. Então, o que acontece? Eu já peguei várias situações de as pessoas estar com alguns distúrbios orgânicos devido a falar muito no celular.
porque ele cozinha, né? Literalmente ele cozinha, ele aquece o nosso ouvido, né? Então, é uma questão assim que a gente, igual tu falou, a gente não dá muita bola, só que ela tá muito na cara. Para quem trabalha com saúde, para quem entende sobre saúde, tá muito na cara. Só que, ao mesmo tempo, é complicado para nós, porque a gente sabe sobre isso, e na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, acaba entrando nessa forma automática de se viver, né? Então, o que eu sempre recomendo assim, para os meus clientes é isso, sabe? Fazer algumas práticas, que depois até eu vou comentar um pouquinho mais detalhado, mas é principalmente tu ir em algum local que tu consiga descarregar, sabe? Porque eu trabalho muito com uma área que é limpezas orgânicas. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, as pessoas chegam até o consultório e falam, cara, eu preciso de um negócio que aumente a minha imunidade, que acelere o meu metabolismo, que aumente a minha questão nutricional. Só que a maioria, eu diria 99% dos casos, o que a gente precisa fazer não é colocar, e sim tirar, né? Então, a radiação eletromagnética é uma coisa que é 24 horas. Então, se a gente não conseguir, de maneira arquitetônica, né, de maneira de construção, de pensamento, nessas questões mais físicas, eu digo, e também nessas questões alimentares, se a gente não conseguir trazer um conhecimento, igual tu falou, mais palpável, vai ser complicado, porque agora vai ser instalado já 5G, então todos esses sistemas aí, eles vão cada vez mais baixar a nossa imunidade, né? Então é mais ou menos por aí. A gente nem atestou ainda a segurança do 4G, já estamos falando em 5G, né? A gente nem sabe se o 4G é seguro para a saúde humana, para ficar perto de creche, perto de hospital, e já estamos falando com 5G, né? Então tem exatamente. Porque assim, ó, para ter uma ideia, eu no começo, quando eu comecei a estudar sobre radiação eletromagnética, eu comecei a trazer lá de São Paulo uns adesivos que tu cola atrás do celular. Só que esses adesivos, para vocês terem uma ideia, eles conseguem bloquear mais as emissões das frequências do rádio, que é menos agressivo, vamos dizer assim. Então, igual tu falou, a gente nem sabe em relação a 4G, não tem muitos estudos, porque a gente sabe que não é um interesse, né, de ninguém. É uma coisa que se a gente não tiver aqui se propondo a dar a nossa opinião e vocês fazerem um Instagram e chamarem essa galera para falar sobre isso, não vai ser o governo que vai fazer, né? Então é uma coisa bem preocupante, eu diria. E o que você acha, Paula? Qual que é o que você acha que acontece de esse assunto não está sendo abordado, dado que ele afeta principalmente assim criança, né, bebê, gestante, afeta todo mundo, mas esse que eu falei de uma forma mais aguda ainda, né? E quase não se fala desse assunto, né? Pelo menos em português. Exatamente. Pelo menos em português. Mas é bem isso que o Écio falou ali. Não é interessante, né? Não é interessante para essas grandes empresas que envolvem tecnologia e tudo mais ampliarem esses estudos. Tanto que a gente trabalha com algumas formas de neutralizar o eletromagnetismo, a gente ainda não consegue comprovar a eficácia disso, porque não existe equipamento para isso, não existe um estudo específico para isso, né? Porque essas ondas, elas são muito sutis. Então, é muito complicado, porque daí a gente cai, não que a gente cai no descrédito, mas a gente não tem aquela comprovação, né, que a gente consegue fazer isso. Então, a gente sempre vai trabalhando com as experiências, né, e com as medições. Então, a gente trabalha sempre com equipamentos específicos para medir os hertz, ou com a radiestesia, né? Não sei se vocês conhecem a radiestesia, mas ela também é uma ciência muito antiga e é muito válida, né? Para diagnosticar todas essas radiações, todas essas ondas que tem nos ambientes. E, enfim, realmente não é um assunto muito falado. E a gente vem trazendo, né, eu acho que principalmente agora, quando se fala mais de 5G, agora que começou mesmo a irem atrás, a falar sobre isso, né, a botar a boca no trombone aí na internet, mas é complicado e afeta muito a nossa saúde. Eu acho legal a gente enfatizar que, assim, o nosso sistema, o Écio pode falar melhor que eu até, né? Mas o nosso sistema biológico, ele é bioelétrico, né? Então, a forma de comunicação das nossas células são elétricas.
isso que todo esse eletromagnetismo acaba afetando o nosso sistema biológico, porque ele entra, né, muito fácil no nosso corpo. Então, a partir que ele entra no nosso sistema bioelétrico, ele já entra em algum tipo de movimentação, e aí já começa a gerar todas essas anomalias para o nosso corpo biológico, né? Que vão desde doenças emocionais, psíquicas, até doenças físicas mesmo, né? Sim. Marilé, fica à vontade se você quiser fazer uma pergunta. Eu botei aqui a eletrosensibilidade, que é um assunto também que a gente vê que algumas pessoas se dizem eletrossensíveis, né? Mas será que será que essas pessoas não são as que percebem? Porque, na verdade, todo mundo é afetado, né? Mas algumas pessoas percebem mais, né? Vocês já perceberam isso? Sim, exatamente. Sim. Pode falar até melhor que eu, né? Mas eu acredito que está bastante relacionada às radiações, o eletromagnetismo, né? Mas também às radiações naturais do planeta, né? Que são as energias telúricas nocivas, que elas também vão causar uma anomalia. Elas são diferentes, né? São frequências diferentes e causam efeitos diferentes no nosso corpo, mas ambas causam anomalias e enfermidades no nosso corpo biológico, né? Então, eu acredito que quando tem a mistura, né? Quando tem ambas essas energias, tanto as naturais quanto as artificiais, essas pessoas têm mais visibilidade porque estão mais expostas a essas radiações. A Paula, é bem interessante ela fazer a colocação sobre as radiações telúricas, né? Que são nocivas e também muito pouco conhecidas, muito pouco estudadas, que eu acho super interessante, que é a parte a profissão da arquitetura, ela realmente destaque isso, porque Jacques Delamaia, Mariano Bueno, nós temos nossos cientistas, arquitetos, de muito tempo, eles já vêm falando sobre isso. E daí é o que tu falasse, daí é sutil, né, é difícil detectar, mas assim, como o Fabiano falou, o organismo ele se torna eletrossensível, o nosso organismo se torna hipersensível à eletricidade. E como, assim, como né, no sistema biológico há N fatores que causam N problemas, até né, o Écio que poderia dizer, né, até chegar a essa conclusão que seria a radiação eletromagnética não ionizante que está afetando, isso demora muito, leva muito tempo. Mas eu acho que o objetivo básico, né, é trazer profissionais que divulguem, né, e até a questão, eu queria que até o Wes fizesse as colocações sobre as frequências sutis, que também eu acho que ele deve ter alguma experiência da própria música, né, as músicas que tranquilizam. É uma frequência sonora que emite, que ela harmoniza o ambiente, né? Então, qual é a experiência de vocês também? Eu penso, na minha opinião, que se torna mais fácil convencer uma pessoa quando ela fala mais de ondas sonoras, né? Eu queria saber se vocês têm alguma experiência, né, com pessoas, pelo menos para dizer, olha, assim como tem outras energias que não são benéficas, tem a frequência de som que ela pode se tornar relaxante, ou pode se tornar muito agressiva também, né? Não sei, vocês poderiam citar alguma coisa sobre as frequências, que é uma frequência sonora? Teve um caso aqui em Balneário Camboriú que foi bem legal. Eu atendi a mãe do menino, né? Daí a gente fez um trabalho bem legal e etc. Só que ela estava com um problema muito grande com o filho dela. Que o filho dela, ele tinha pouca atenção, né? Então, assim, tem N fatores, igual tu falou, que a gente consegue alterar. Mas, como eu falei no começo, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Qual que é a sujeira que está entrando para a gente entender, limpar essa sujeira e depois ir repondo. Então, a alimentação do menino, né? Muito açúcar e etc. Mas o que acontecia? Primeiro de tudo, que ele dormia no quarto dele, que tinha o computador e o Wi-Fi. E daí a gente já tirou, né? Ele era um menino, assim, ele devia ter, eu acho que uns 8 anos, mais ou menos. Daí o que aconteceu? A mãe dele começou a levar ele num local que tem aqui em Balneário, que é tipo um parquinho, mas meio que no mato, assim, vamos dizer, né? E aí começou a levar ele todo dia lá. E aí ele começou a descarregar um pouco essa radiação, quando ele ia nesse parquinho brincar.
quando ele chegava, o que eu falava para ela fazer? Se possível, tomar um banho de mar, porque a gente sabe que os minerais da água do mar conseguem descarregar, né? Tanto é que a gente vê bem mais fácil um raio cair na água do mar do que cair na água da piscina, né? Por causa dessa mineralização. Então, o que acontece? Outra coisa, as ondas do mar, a quebra das ondas do mar, elas emitem a ionização negativa. Então, isso também ajuda a limpar e descarregar do eletromagnetismo do corpo. Pode continuar. Isso mesmo. Então, daí o que acontecia? E daí, volte e meia, ela conseguia levar ele a tomar um banho de mar, só que a maioria das vezes não. Então, o que ele fazia? Eu falava para ela deixar ele tomar um banhão, assim, de preferência gelado, né? Porque a gente sabe que a água, ela tem esse poder de carreação da energia, né? Então, é muito interessante. Até no vídeo que o Fabiano citou ali, eu tô com o pé na água da cachoeira até para representar um pouco isso. Uhum. Então, assim, a gente fazia com que o menino ia para dar uma descarregada, ele tomava um banhão de mar, ou então na própria casa, quando ele chegava, para limpar legal mesmo. E aí, na sequência, a mãe dele deixava na música da televisão, deixava a porta aberta do quarto dele, deixava na música da televisão uma frequência de 432, né? Então, deixava ali e tal. E foi muito legal, porque o menino começou a melhorar na escola, começou a ser mais carinhoso, começou a ter mais atenção, sabe? Então, assim, o louco de falar sobre a radiação eletromagnética é porque é um assunto muito vasto. Então, a gente sempre tem que otimizar. Então, a gente faz a pessoa tomar banho, a gente faz a pessoa descarregar, a gente tira o Wi-Fi, o Wi-Fi do quarto, a gente tira o celular do quarto. Então, é uma coisa muito conjunta, por isso que a Paula comentou que é difícil, e até mesmo muitas vezes a gente cai em descrédito, por causa das pessoas, mas não tem comprovação científica, mas isso, mas e aquilo. Tudo bem, não tem comprovação científica, mas eu sou do aspecto assim, tu vai esperar alguém dizer que tá certo para daí tu parar, né? Tem um caso muito interessante que quando a gente estuda sobre a nutrição e etc., que, se eu não me engano, foi em 90, 80 e poucos, 90, que eles começaram a dizer que a banha do porco faz mal, né? A banha do porco fazia mal, sendo que todos os colonos, todo mundo tinha uma saúde legal comendo a banha de porco. E aí, o que eles fizeram? Eles introduziram a gordura hidrogenada no mercado, que hoje a gente sabe a catástrofe que é uma gordura hidrogenada. Então, é muito disso, né? A gente entender que, eu digo mais para quem está assistindo a gente agora, a gente é muito sensível, né, a tudo isso. Só que por alguns bloqueios, tanto um deles é o metal pesado, que a gente não entrou ainda na conversa, mas é um que é interessante a gente falar, que está nos alimentos, que está na água, né, que está na pasta de dente, que é o flúor. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente comece a cair em desequilíbrio. Então, todas essas frequências que são mais sutis, elas começam a afetar mais o nosso campo. Começam a afetar e assim a gente vai desequilibrando mais. Então, como tu falou, a questão da música ela é muito legal, é muito interessante. Só que o ponto inicial disso tudo é tu estar com o teu corpo receptivo. Para quando aquilo entrar, aquela frequência entrar, boa ou ruim, se for ruim, ela vai sair mais rápido. Se for boa, ela vai fazer um efeito mais benéfico. Né? Então, por isso que é complicado. Às vezes a gente fala com um cliente aqui e ali, ele fala, putz, mas tu acha que uma musiquinha vai mudar minha vida, cara? Sabe? Então, é complicado. E às vezes não muda, porque a pessoa está tão intoxicada, está tão cheia de toxinas, que aquilo não vai reverberar de uma maneira muito positiva, sabe? Então, o ponto sempre que eu bato na tecla, até quando as pessoas forem me pesquisar, vão ver que eu bato muito na tecla da gente ter um corpo limpo. Porque se teu corpo estiver limpo, uma que a tua cognição ela vai estar mais coerente contigo, né? E outra que essas questões desses metais pesados, os metais pesados, eles são disruptores endócrinos. Então, o que eles fazem? Eles entopem. Então, vamos supor assim, ó, agora na época do Covid, o que aconteceu? Vocês viram que tinha várias pessoas na internet fazendo shot de imunidade, disso, daquilo, para melhorar a questão imunitária. Só que qual que é o ponto? Todo mundo ficou em casa, não pegava sol, que o sol é uma das coisas que mais ajuda a tirar a radiação eletromagnética, não faziam atividade física, né? Então a pessoa não conseguia descarregar essa radiação. E aí o que acontece? Home office, todo mundo no celular, sabe? Então é muito complicado, assim, a gente está lidando com uma onça, vamos dizer, com uma vara um pouco curta ainda, só que a gente tem que botar a nossa cara a tapa mesmo, porque a gente tem muito conhecimento
E como tu citou, tem vários autores aí, várias pessoas debatendo sobre isso. Mas o que eu quero frisar para as pessoas aqui hoje é não esperar que alguma instituição delegue que está certo ou errado. Sinta por si só, né? Vai na natureza, vê, se respira um pouco um ar puro, vê como é que tu se sente, né? E vem para uma cidade, né? Entenda, saiba que o teu corpo fala contigo, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais humilde nessa parte, né? Experimentar no próprio corpo, né, Écio? É Exatamente. só você ir lá, botar os pés na água, fazer uma trilha, botar os pés no chão, tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar, até um banho, né, em casa mesmo, chuveiro, já, um banho fresco, assim, gelado, já dá uma, né? Eu achei muito legal que você falou que não é colocar, é tirar, né? Muitas vezes é coisas que têm que ser tiradas, né? Que estão na alimentação, que estão no quarto de dormir da pessoa. É importante olhar o quarto de dormir da pessoa. Ah, esse é o lugar que você dorme, que você passa 8 horas por dia. O que tem nesse lugar, né? E comparando, assim, com outras coisas na história da humanidade, assim, né? Por exemplo, cigarro. O cigarro, a gente sabe que teve um tempo que as pessoas não achavam que fazia mal, e já tinha pesquisa científica, como hoje, muito parecido com o que é hoje. Eu vou botar aqui o nome do filme que a Marileia indicou, né? O filme é Obrigado por Fumar, é esse o nome, né, Marileia? Isso mesmo. Esse filme ele fala um pouco do lobby da indústria do cigarro nos Estados Unidos, e depois vai mudando. No final ele muda de indústria, né? Vai para a indústria da telecomunicação, eu acho. Mas eu não vi esse filme ainda, mas o interessante é que o cigarro hoje, quase todo mundo já tem um senso comum que o cigarro faz mal para a saúde, né? Ninguém vai dizer assim, não. Alguém tem coragem de dizer assim, não, o cigarro não faz nenhum mal para a saúde. É quase que nós atingimos um ponto em 2020 que o Brasil, inclusive, é um destaque nisso mundialmente, viu? Não sei se vocês já sabem um pouco a realidade da Europa, mas as pessoas fumam muito mais na Europa do que no Brasil, né? Então, com relação ao cigarro, parece que tem um certo consenso de que ele é maléfico para a saúde. Mas mesmo as pessoas fumam, né? Tem aquelas imagens na embalagem e tal. Comparando a história do cigarro, que paralelo que vocês veem com a poluição eletromagnética, porque se a gente voltar no tempo uns 50, 60, 100 anos, não se tinha um consenso de fazer mal para a saúde, alguns médicos acho que até indicavam, era algo que era associado com ser sexy, ser másculo, os caras andando de cavalo, né, no Marlboro, e assim como a velocidade, né, do 5G, você pode assistir filmes em streaming, no seu celular, e que paralelos que você vê a gente falar só da parte boa, né, no caso do cigarro lá, o relaxamento que dá o cigarro, e as partes maléficas da saúde ainda não estarem muito conhecidas. Exatamente, Fabiano. O que acontece, cara? Nessa questão aí, a gente vê que o ser humano ele é muito manipulado, né? Nessa questão de propagandas e tal. É igual como tu falou, as mulheres eram sexy, os homens eram másculos e sempre estavam bem portados devido a essas questões aí. Das propagandas passarem esse conteúdo. Por isso que é complicado quando a gente está com um nível de toxicidade no corpo, principalmente desses metais pesados, que eles atrapalham as nossas funções neurológicas, né? E uma coisa que é bem interessante, assim, que talvez ali depois eu consiga detalhar, mas para não roubar muito tempo de vocês, o que acontece? Se a gente começar a perceber, à noite, tipo assim, chega umas de 8 às 10 horas, é o horário de sair para balada, é o horário de beber, é o horário que a gente tem vontade de pedir um lanche, né? É o horário que tem a novela das 9, né? Que tem toda aquela emoção e todo aquele negócio, aquela historinha. E o que acontece? Esse horário, Fabiano, é um horário que os vermes eles estão muito ativos no nosso sistema, sabe? Então, o que acontece? Os metais pesados e os parasitas, eles eles são a mesma sintonia. Então, eu tenho o violão, eu tenho o dó e eu tenho o lá. O dó é um som, o lá é outro. Só que eles se encaixam, eu consigo fazer uma música com esses dois acordes, entende? E os parasitas e os metais pesados são a mesma coisa. Então, um vai ajudando o outro. Então, quando chega esse horário, que é o horário que a gente percebe que tem as propagandas que são mais caras. Eu já fiz publicidade, não me formei, mas comecei a fazer publicidade, e a gente vê que nesse horário é muito caro para ter uma propaganda, porque é o horário que o ser humano está mais suscetível, entende? Os parasitas eles estão a todo vapor. E eu, que trabalho na área da saúde, eu falo isso muito para os meus clientes, e eles falam, nossa, eu não tomo remédio de vermes há mais de 5 anos, eu nunca fiz uma desparasitação, eu nem sei o que é metal pesado, entende? Então, para tu ver como é complicado,
Porque esses assuntos, eles vão se linkando, só que a gente tem que fazer essa bolinha, que é o que a gente tá fazendo nessa live, né? Uma falando sobre uma coisa, outra falando sobre outra, só que no final é uma estrutura só. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de a gente limpar. E aí, o que acontece? Se o sistema, se essa matrix que a gente está inserido, joga essas informações, como foi há 50 anos atrás nessa questão do cigarro, a gente vai falar, opa, mas espera aí, eu tenho uma cognição, eu já estudei sobre isso. Hoje a gente tem o Google Acadêmico, que é gratuito. Então, naquela época, 50 anos atrás, a gente podia falar que a gente não tinha informação, porque a gente não tinha mesmo. Os livros, eles eram só para médico. Hoje não, hoje as pessoas que vêm até minha consulta, elas já vêm com um detalhe pronto do que elas têm e de por que é e tudo mais, sabe? Então, essa informação, ela tá muito disponível já, isso que eu quero dizer. Só que o problema é que a gente tem que estar com a consciência aberta. Então, se tu não vai para uma cachoeira, se tu não medita, se a tua casa tá entre as torres e tudo mais, como que tu vai conseguir ter um discernimento sobre esses assuntos, né? É aí que tá o perigo, né? Uhum. Exatamente. Écio, o que você acha ou a Paula também, o que você acha que as pessoas... porque, assim, eu acho que todo mundo... dá para perceber a diferença de uma cachoeira para um elevador, né? É muito diferente. Apesar de que a ciência talvez não consiga comprovar exatamente isso que parece muito subjetivo, de a sensação corporal e tal, mas o que faz com que a gente, mesmo sabendo que a gente se sente bem na natureza, com o pé no chão, aquela água ali... Oi? O que faz com que a gente talvez não sinta o corpo, ou o fato apenas de sentir o bem-estar não é suficiente para a gente não fazer isso de forma mais regular, né? O que acontece de que a gente não consegue incluir isso no nosso dia a dia, já que é factível, talvez umas pessoas mais que outras, né, que a gente se sente bem nesses ambientes, e que um ambiente com muito roteador, com muito sinal de internet, com muitos aparelhos eletrônicos ligados, a gente não vai se sentir tão bem. Será que isso não é todo mundo que percebe, né? É algo mais difícil de perceber? Fale. Então, eu acho que isso tudo está mais relacionado ao nível consciencial, né? Que nem o Wes falou, a gente tem informação, né? Mas eu vejo que as pessoas estão muito cômodas, sabe? Por mais que tu tenha informação, às vezes tu tem que entregar um negócio mastigado para a pessoa e ainda assim não tá legal, a pessoa não faz. Então, eu acredito que está mais ligado ao nível consciencial de cada um, né? De tu realmente ir atrás da informação, entender o que é isso, entender que realmente isso faz bem, por mais que tu não tá sentindo agora, com o passar do tempo tu vai acabar liberando, porque eu acredito que isso são como se fossem miasmas, né? Como se fossem miasmas que vão sendo impregnados no nosso corpo, não só no nosso corpo físico, mas a nível astral e tudo mais. E às vezes a gente precisa de mais de uma limpeza, né? De mais de um banho de cachoeira. Então eu acho que realmente isso está mais ligado a tu ir atrás e tu realmente comprovar por si só, né? Então eu acredito que está mais relacionado ao nível consciencial das pessoas mesmo. Eu queria questionar a Paula dentro das arquiteturas, porque já existem muitos elementos de proteção de ambiente, principalmente na casa, né? Então, como aquelas telas, janela, as tintas. Poderia falar alguma coisa sobre isso? Que daí, pelo menos, tudo é para amenizar, né? Porque, a princípio, todo princípio é o que o Paulo falou, né? Que tudo tem que começar por um corpo limpo, né? Mas depois de tu limpar tudo, tem que dar uma continuidade a isso, né? Então, dentro da arquitetura, dá para se colocar algumas coisas na casa que possam amenizar. Poderia fazer algumas colocações, Paulo? Sim, claro. Hoje, a gente tem muitas coisas que dá para ser feito, né? Como o Wes estava falando, em relação a gente estar com o pé na terra, tá aterrado, né? Para a gente poder liberar esse eletromagnetismo, funciona exatamente da mesma forma com a casa. Então, uma das formas que eu vejo que faz bastante efeito e que realmente faz efeito, que já foi comprovado, é tu fazer o aterramento elétrico da tua casa. Então, antes de tu construir, tu vai fazer
é uma haste de cobre que tem um anelzinho que serve como um anel condutor, que vai ligar um fio terra com todo o sistema elétrico da tua casa, com toda a rede elétrica da tua casa. A partir desse momento, tu tá aterrando a tua casa. E a gente já sabe, né? Na verdade, o Hotel Mariano Bueno, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, para entender melhor. Aqui nessa imagem, dá para ver que a casa, essa parte de cima aqui, é toda a ionização positiva, né? Que é nociva para a nossa saúde. E embaixo é a ionização negativa. No momento que a gente aterra a nossa casa no chão, no solo, na crosta, assim como as árvores, né, que são aterradas através das raízes, esse eletromagnetismo ele vai passar por cima da casa, então ele não vai permear a casa. A partir desse momento, tu consegue proteger a tua casa do eletromagnetismo, né? E também tem outras formas, porque isso, na verdade, tu consegue fazer quando tu vai construir, né? Mas em objetos já edificados, fica mais difícil, porque tem que trocar toda a fiação e tudo mais. E eu trabalho com um método que é a radiestesia ambiental, que é uma placa radiestésica. Então, a gente vai elevar a frequência da tua casa, né? Elevar a frequência dos ambientes. Com isso, a gente vai ajudar a neutralizar o eletromagnetismo e a gente vai criar pontos específicos, que são esses pontinhos aqui, que são ímãs, né, magnéticos. Esses pontos, essa aqui é a placa radiestésica. Então, a gente cria esses pontos, esses ímãs magnéticos, onde eles vão gerar uma energia para neutralizar o eletromagnetismo da tua casa. Então, a gente não consegue comprovar, como a gente já falou, com um estudo científico, mas com a radiestesia, medindo a frequência, os angstroms, né, que a gente fala que é o comprimento da onda que permeia ambientes, a gente consegue comprovar que neutraliza, assim, as edificações. Então, tem algumas formas bem legais, tem também as plaquinhas radiestésicas, né, que são com os desenhos de geometria sagrada, né, Scarpe, tem vários, que também a gente vai usar, vai colocar no ambiente para ajudar a neutralizar, mas eu percebo que é bem eficiente essa placa radiestésica e o próprio aterramento da casa, que eu acho que é o essencial, assim, né, para quem quer construir. E para quem já tem o objeto edificado, a placa ela é muito boa também, que já ajuda a neutralizar todo o eletromagnetismo. Não só o eletromagnetismo artificial, mas também o eletromagnetismo natural, né? Que são as energias telúricas nocivas que a gente tem. E até interessante que, antes tu comentou sobre a frequência das músicas, né? A frequência, ela vai limpar, assim, a tua casa, a nível energético. Porque a partir do momento que a gente tá em casa, tá em qualquer ambiente, a gente tá gerando onda, né? A gente, como observador, a gente também gera ondas dentro da nossa casa. Nossa forma pensamento, nossa forma sentimento gera ondas dentro dos ambientes. Então, essas ondas, quando elas são nocivas, quando são de baixa frequência, quando são densas, brigas, enfim, elas ficam impregnadas no ambiente. Tanto nas paredes como em madeira, sempre vai ficar algum tipo de energia impregnada. E a partir do momento que tu coloca uma nona sinfonia de Beethoven, ou coloca uma frequência de 432 Hz, começa a bater palma próximo das paredes, isso vai ajudando a liberar e limpando energeticamente os espaços. Então, é bem interessante também, porque em relação a parapsiquismos, a gente consegue sempre limpar com essas frequências de som, né? Nossa, como é importante divulgar a questão da frequência sonora justamente para harmonizar ambientes, né? Que poucos, como o Wes falou, como é difícil com que as pessoas aceitem ou acreditem, mas é tão mais simples com uma onda sonora, com uma frequência vibratória harmônica que neutralize, que harmonize, que purifique. Então, eu vejo que é um caminho, pelo menos em alguns trabalhos que eu demonstro, eu consigo
pelo menos através da onda sonora, demonstrar alguma coisa, porque dentro da tecnologia é bem complicado, né? Então, é ótimo, um profissional da área, né, falando sobre isso. Inclusive que assim, ó, essa questão do som, né, que é vibração, hoje já existem máquinas, aparelhos que tu mata parasita só com a vibração. Tu pode fazer uma filmagem e nessa filmagem tem... Eu acho que até o Dr. Davi fez uma live com vocês falando sobre isso, se eu não me engano, né? Ele fez uma live com o Davi, né? Então, ele é uma pessoa que ele divulga bastante esses aparelhos. Então, a frequência, ela é muito eficaz, né? Na questão de música. E essa outra questão que a Paula falou sobre a forma pensamento também é bem legal abordar esse tema, porque é bem isso aí. Tu vai gerar um pensamento e esse pensamento vai ter uma energia, vai ter uma frequência que vai repercutir na tua casa. E aí, o que acontece? A gente que estuda medicina chinesa e a medicina ayurvédica, a gente entende muito sobre o fígado, né? Então, o fígado, ele gerencia as nossas emoções. Então, quando a pessoa, ela tá com o fígado intoxicado, ela tende a ter as emoções mais densas, né? Então, aí que tá um ponto legal também na relação da saúde, pra gente sempre dar uma olhada com carinho no nosso fígado, pelo menos uma vez por ano fazer uma limpeza do fígado, descarregar essa energia do fígado, né? Porque o fígado, ele é o único órgão do nosso corpo que ele consegue se regenerar. Então, para a gente ver a importância do fígado, né? Então, o que acontece? Já teve casos, situações, para você ter uma ideia, de pessoas que estavam sem falar com a irmã 10 anos, por causa de briga de terreno e etc. Depois de fazer uma limpeza do fígado, conseguiu ir lá fazer as pazes e tudo mais. Então, esse fator externo, que é a nossa casa, nossa moradia, e o que acontece na nossa casa, quanto esse fator interno, ele tem que ser trabalhado junto, né? Então, é muito legal porque a gente tem muita informação. A gente, hoje, na arquitetura, a gente tem pessoas como a Paula, tem outros profissionais aí falando sobre isso, e de uma maneira que a Paula é minha irmã, né? Então, quando ela começou a falar sobre isso, eu até pensava, pô, que legal, mas será que dá certo mesmo, né? Eu também tive uma certa dúvida, porque a gente não conhece, a gente é leigo na situação, né? E aí ela fez as placas ali, nossa, é muita diferença. Quando tu faz uma placa na tua casa, a diferença é nítida, é muito engraçado. E aí ela tem o Instagram dela ali, que é a M20, né, Paula? Isso, M20 Arquitetura. Tem os feedbacks dos clientes e tal, e é muito legal. Tu vê as pessoas conseguindo dormir melhor, tu vê as pessoas relatando várias situações que, por mais que não tenha um estudo ali científico, não precisa. No meu ponto de vista, nem precisa, porque eu acho que é isso, né? A gente tá se sentindo bem, né? É até legal tu falar em relação ao fígado, porque a geobiologia, ela na verdade já existe há muito tempo atrás, né? Na verdade, a geobiologia já era utilizada pelos antigos egípcios, na Índia antiga, os sacerdotes celtas já utilizavam, e até os romanos, para definir as cidades para onde eles iam se instalar, eles antes mandavam um rebanho de cabras para aquele local, deixavam as cabras pastando por um ano. Depois desse período, eles tiravam as cabras de lá, sacrificavam elas e analisavam o fígado delas. Aí, então, eles definiam se esse sim era um lugar legal para se fazer uma cidade ou não. Então, a geobiologia, ela já está muito, muito aqui no planeta, né? Então, ela já entende todas essas radiações que existem no planeta. E entende também que elas afetam o nosso sistema, principalmente o fígado, né? É o primeiro a ser afetado. Mas em relação às placas, é bem isso ali mesmo. Eu já tive alguns feedbacks de mãe, né, que não consigo, o filho não dorme de jeito nenhum. Aí a gente ia lá, fez a placa, o menino conseguiu dormir. Aí, enfim, várias outras coisas, energia externa de vizinhos, pessoas que sentiam uma energia pesada em relação a vizinhos, também conseguimos neutralizar. Eletromagnetismo, a pessoa deitava no sofá e sentia que estava sendo sugada pelo sofá, não conseguia, não tinha força para levantar daquele sofá. A gente ia ver, tinha pontos de eletromagnetismo no sofá. Enfim, né, várias coisas que a gente vai diagnosticando e a gente consegue neutralizar com a placa. E as pessoas vão relatando que realmente
sentem uma diferença bem significativa. A gente está, no nosso trabalho do Slowphone e também dessa rede catarinense que a gente está formando, a gente está focando bastante na poluição eletromagnética provinda das radiações de antena de celular, do roteador, do Wi-Fi, do Bluetooth e essas. Mas conversando com vocês, a gente vê que tem várias outras, né? Desde até de pensamento, Sim. vocês falaram, até de questões telúricas, assim. A gente não está abordando tanto esses assuntos, né? Por uma questão até de trânsito, assim, né, em muitos ambientes que às vezes são muito estéticos, os adesivos que botam no celular, ou orgonite, várias outras coisas que ficam um pouco dividido, pessoas que acreditam muito e pessoas que não acreditam, né, então a gente está procurando se guiar por um caminho bem estrito nesse caminho, né, mas realmente o tema é bem interessante, assim. E eu queria perguntar para vocês, assim, com relação a essas radiações específicas, assim, de celular, roteador, até da fiação elétrica da casa, que é baixa tensão, né? E, enfim, o que a gente já poderia deixar de dica que a pessoa pudesse fazer hoje, assim, sabe? Paulo, assim, hoje, assim, no quarto de dormir dela, no dia a dia dela. Hoje está muito na moda esses fones de ouvido sem fio, né? Bluetooth, né? Nossa. Radiação de 2,4 GHz no cérebro da pessoa ali dentro do... É o micro-ondas, né? O micro-ondas de cada lado do ouvido. E esses fones de ouvido estão associados também a ser, né? Tipo, tem todo esse glamour também, né? Porque, você usa fone com fio ainda. É mais ou menos parecido com o carro lá do Marlboro, né? O ser sexy, ser glamouroso. O glamour, né? O glamour é muito usado em tudo isso, né? Todo mundo quer ser glamouroso, sexy, não sei o quê. Então, que dicas que seriam práticas para usar hoje, assim, no dia a dia da pessoa? A gente sabe que quase todo mundo tem um celular, hoje em dia quase todo mundo tem roteador em casa. O que vocês poderiam dar, assim, umas 4, 5 dicas que já poderiam ser usadas hoje, assim? Então, assim, cara, pelo que eu vejo, Fabiano, a radiação eletromagnética, no momento atual que a gente está, eu vejo que a gente tem que ter um certo compromisso se a gente quiser se livrar dela, tá? Então, por mais que a pessoa tá na correria do dia a dia, não vai ter jeito se ela não seguir umas práticas, né? Então, a prática número 1 seria essa que tu comentou, de ter coisas com fio, o máximo que tu puder de fio. E é complicado, porque os carros mais atuais, hoje, eles nem têm fio mais, o som é Bluetooth já, né? Não então, tem nem como desligar o Bluetooth do celular. Exatamente, já fica conectado, né? Então, o que acontece? Eu vejo assim, eu aqui em Balneário, a gente faz aula de Tai Chi, eu vejo que assim, a pessoa não precisa fazer uma aula de Tai Chi, mas no Tai Chi tem várias práticas que a gente consegue fazer esse desbloqueio, tá? Então, assim, tem uma prática que são os 8 exercícios medicinais, que tá no meu canal do YouTube, que é Saúde Sem Rótulo. Se quiser escrever aí, Saúde Sem Rótulo, tem os 8 exercícios medicinais que eu tô fazendo na cachoeira lá e tal. É bem legal fazer, né? Uma questão que a gente sabe que é uma coisa que às vezes tu não vai conseguir no mar todo dia, né? Mas, pô, se tu chegou cansado... Uma dica que eu dou pros meus clientes, sabe? Se tu chega cansado, com vontade de comer besteira, com vontade de beber um álcool, com vontade de fumar alguma coisa, primeiro, o que tu faz? Esquenta uma água, joga um sal ali, um sal do Himalaia, dá uma respirada, senta ali naquela água, porque aquilo já vai fazer essa despoluição, um pouquinho dessa tua radiação eletromagnética. Outra dica que eu dou pro pessoal que mora aqui em Balneário, que Balneário é um lugar que tem muito prédio, né? Então, outro ponto que a Paula até pode falar depois. Mas quanto mais alto, né? Mais radiação também, né? Então, Balneário, o Camboriú é uma cidade que tem muita radiação eletromagnética. Então, o que eu falo para as pessoas fazer? Chegar em casa, se não quer esquentar uma água, pega a mão ali, esquenta um pouco a mão com a própria mão, né? E deixa um pouco numa planta, dá uma respirada, entende? Então, o ponto é que a gente tem que respirar e se conectar com a natureza, não tem jeito. Eu sempre falo para as pessoas assim, as pessoas às vezes falam para mim, pô, mas eu tô muito na creba, cara, não sei o quê. Só que eu falo, e vocês são o quê? Vocês são uma pilha, né? Nós somos seres biológicos. Então, assim, se eu morrer aqui e tu me jogar ali atrás do mato, a terra vai se alimentar de mim, entende? Então, a gente não tem como fugir muito. Então, a dica é isso, ter uma planta, tirar o celular do quarto, usar conexões que são via cabo,
ficar um pouco sem o celular também. Eu sei que é difícil, hoje para mim também é difícil, mas tentar ficar o mínimo possível sem o celular, porque não tem jeito, Fabiano. A gente vive num mundo que a gente meio que é dependente do celular, só que se a gente não se propor a ter uns minutinhos para cuidar do nosso corpo, tanto físico quanto energético, a questão é que a gente vai adoecer mais rápido. Então, quase todos os aplicativos, e eles são feitos para tu ficar maior tempo possível, né? Tem esse documentário, vocês já viram no Netflix, né? O Dilema das Redes, que mostra como o negócio é feito para te prender, né? Ele não é feito para usar pouco, né? Aí então... é que tá, cara. Então, assim, ó, o que acontece? Eu, assim, ó, esse ano eu me propus a excluir o meu Facebook. Se tu for me buscar no Facebook, eu não tenho mais. Não é que eu tô dando um conselho para todo mundo excluir o Facebook, mas eu vi que era uma coisa que me tomava tempo, que de vez eu estar estudando, volta e meia eu tava lá, e é uma coisa que fazia eu ficar mais no celular. Então, hoje eu tento ficar só numa rede social. Então, quer me achar, vai no Instagram ou no WhatsApp. Senão não me acha. Ou agora no YouTube, né? Porque eu fiz um canalzinho ali e tal, mas não posto muito vídeo. Só que o fator é que a gente tem que cada vez mesmo se desprender um pouco mais. Porque tem uma coisa, Fabiano, que quem estuda sobre saúde sabe, que se chama inteligência inata, tá? É uma coisa que, assim, ó, a gente tem... Os conhecimentos, eles estão no nosso campo, né? Tanto é que tem aquela briga de quem descobriu o avião, né? Se foi os ingleses ou foi o Santos Dumont, né? Então, o que acontece? Eles só se conectaram com essa informação. Então, quanto mais a gente tiver na natureza, quanto mais a gente tiver integrado no nosso meio ambiente, essa inteligência inata ela vai fazer mais parte de nós. Então, a gente tem que cuidar também para não ficar tão louco todo dia, escutar vídeo no YouTube e só live. Vai ler um livro, vai pegar um ar. A gente consegue adquirir conhecimento em outros lugares também. Só que daí tem a questão da própria estrutura da casa, que vai te fazer ficar mais preso àquilo. E daí entra um pouco o trabalho da Paula, né? Se a Paula quiser falar, até. Sim. Essas dicas que a pessoa pode fazer hoje em casa, basicamente seria, né? Desligar, tirar o roteador da tomada quando possível, quando não tiver ninguém usando, quando for viajar, quando for dormir, principalmente, né? Celular dentro do quarto, jamais, não precisa, deixa no banheiro para tocar o despertador, ou vai no 1,99 da vida, compra um reloginho com despertador e fechou. Tem também uma dica que eu até aprendi com o Écio, que ajuda a gente a dormir melhor, né? Que depois das 6 horas, colocar o celular no modo... Como é que é o nome do modo ali, que eu não lembro Night Shift. No iPhone é Night Shift. Ele muda o esquema de cores, né? Ele fica umas cores menos... Isso, fica no espectro amarelo. Uhum. Isso, não fica no espectro azul, né? Então, porque o espectro azul, ele anula a nossa melatonina. Anula a melatonina do nosso cérebro. Então, o ideal é sempre deixar no espectro amarelo, né? Quando está o sol. Em relação a cristais, bambu, isso não vai influenciar o eletromagnetismo, infelizmente, né? O cristal, ele vai elevar a frequência do teu ambiente, mas em relação ao eletromagnetismo, dificilmente vai bloquear. Tem alguns cristais que são específicos, que ajudam, mas, assim, vai te ajudar, não vai... É como se tivesse um remédio, né? Não vai definir ali o teu local, não vai limpar o teu local, ele vai dar uma ajuda. Mas, por exemplo, para um ambiente, sei lá, de 10 metros quadrados, tu precisa de um cristal muito grande, né? Um cristal de, no mínimo, 1 metro, 1,5 metro. Então, é legal que a gente se atenha a essa parte de aterrar a casa na terra, ou fazer um trabalho de geobiologia, onde a gente consegue neutralizar melhor essas energias, né? E outra coisa que eu queria comentar também, que o Écio falou ali, é que quanto mais alto a gente tá, mais exposto à radiação a gente fica. E é exatamente isso. No livro acho que é no livro do Mariano Bueno que ele fala isso também, eles explicam que uma pessoa, por exemplo, que mora no 3º andar de um prédio, ela vai ter sobre os pés dela aproximadamente 800
Hz de frequência, e acima, na cabeça, aproximadamente 1000 Hz. Então, o corpo biológico dela vai estar exposto a mais ou menos uns 800 Hz. Isso é bastante coisa, né? A partir de 60 Hz já começa a danificar o nosso corpo biológico. Então, estudos também uma universidade lá dos Estados Unidos, onde eles fizeram uma experiência com idosos de um asilo, e os idosos que moravam no segundo andar daquele asilo, 40% deles tiveram derrames, né? Então, isso tudo está muito relacionado. Não só a ionização do nosso... a ionização natural, mas também a ionização artificial, né? Que são essas antenas, rede de alta tensão, balneário que tem esses gigantes, antenas e tudo mais. Então, é bem complicado. Aí, voltando, então, né? A dica que eu daria tá mais relacionada mesmo a essas básicas de tu deixar o celular na hora de dormir, não ficar... A gente fica, né? A gente sabe como é que é, dia a dia, trabalho, WhatsApp, enfim, mas fazer um detoxinho, sabe? Fazer um detox sempre de celular, de todas essas tecnologias aí que emitem essas radiações nocivas. E evitar os fones de ouvido, né? Os fones de ouvido sem fio. Sempre. Ficando na moda. Evitar. Tem uma pergunta aqui da Aline. Colocar o celular no modo avião é uma solução para a questão do celular no quarto? Bom, eu acho que não. Na minha opinião, não, é que não tem nenhum estudo ainda comprovando, mas eu boto no modo avião, mas mesmo assim eu coloco lá para a sala o celular. Porque não tem por que ele ficar no teu quarto, sabe? Então, assim, como a Paula falou, a gente não precisa de celular no quarto, tu vai dormir. Tu deixa fora, né? Compra no 99, tu compra um reloginho, como a Paula falou, e ele também emite radiação eletromagnética, só que é bem pouquinho. Então, pelo menos ele... E ele é mais... Ele não tem o modo soneca, então pelo menos tu acorda. Tá. Outra pergunta aqui. O que além da placa poderia... Acho que está se referindo à placa radiestésica. Né? O que a placa poderia ajudar na questão desse sentimento de estou sendo sugado pelo sofá? Elevar a frequência do ambiente. Desculpa, pode repetir a pergunta ali? Que outras coisas além da placa poderia ajudar nessa questão, dessa sensação que você falou, que é uma pessoa tinha, né, de estar sendo sugado pelo sofá? Isso. Elevar a frequência do ambiente. Então, colocar um cristal, trabalhar com bambus, uma planta. A planta também ajuda em relação ao magnetismo. Eu já fiz placas em casas, onde atrás da casa era a APP, né, Área de Preservação Permanente. Então, era só árvore. E a mais ou menos umas 2 quadras da casa tinha uma placa gigante de celular. E foi bem nítido, porque atrás da casa a gente não encontrou eletromagnetismo, mas na frente tinha muitos pontos de eletromagnetismo. Então, as plantas, elas também ajudam a neutralizar essa parte do eletromagnetismo. Um lírio, uma espada de São Jorge no quarto é legal, ou cristais, né? Ametista, que é coringa, que vai ajudar em sono, em várias coisas. Muito boa também, a turmalina negra, cristal incolor de quartzo, enfim, tem vários cristais que vão ajudar a elevar a frequência do ambiente e também te fazer sentir melhor. Mas eu até recomendaria uma defumação, ou bater umas palmas ali naquele local onde está o sofá. Mas uma defumação, porque a defumação aí vai dar uma limpada ali no teu ambiente, nos miasmas e nessas formas de sentimento, pensamentos densas, né? Então, essa defumação tu pode fazer com incenso, com palo santo, pode pegar um raminho de alecrim, enfim, ou comprar um alecrim no mercado, dar uma carborizada ali no espaço, que já vai ajudar bastante também. Então tá, não sei se a Marilé tem mais alguma pergunta, a gente queria agradecer muito vocês, esse assunto é tão importante, né? Eu acho que ele é tão invisível, mas ao mesmo tempo tão importante, né?
porque a gente presta muita atenção na poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, quando a gente vê uma fumaça saindo de uma chaminé de uma indústria ou do escapamento de um carro. Mas nós temos uma pesquisadora de Florianópolis, inclusive, que ela vai participar do Encontro Brasileiro, que ela estuda poluições invisíveis, né? Achei muito legal esse termo. E a radiação eletromagnética, ela é uma poluição invisível, né? Ela é uma tecnologia suja, ela não é uma tecnologia limpa, né? A gente tem tecnologias mais limpas, né? Como no caso da geração de energia elétrica, né? A gente tem placas solares, energia eólica, são tecnologias mais limpas, né? Eu achei muito legal quando foi chamado essa tecnologia que a gente tem de botar roteadores, botar torres e e mandar um sinal para que a gente possa mandar e-mail, assistir vídeo. Eu acredito na minha consciência que ela não é o melhor que o ser humano pode produzir, sabe? Porque é uma tecnologia suja. Eu acredito que a gente vai conseguir ter uma tecnologia algum dia que não faça mal para a saúde. É a minha esperança, assim, minha visão também, porque não é possível que a gente... falando em tecnologia limpa ou suja, nós, como estudamos isso há muito tempo, então é eletricidade suja, é uma tecnologia suja mesmo, quando ela é em excesso. E eu estava vendo na CNN outro dia, havia uma entrevista com o subsecretário de tecnologia, se eu não me engano, do americano. O tempo inteirinho ele estava que a 5G é uma tecnologia limpa, repetiu até na manchete, tecnologia limpa. Veja bem, olha como eu já estou enganando as pessoas. Poxa, eu comecei a analisar aquilo, poxa, é a história de chegar de novo, enganando de novo, né? E é tecnologia suja. É muita manipulação, né? Sim, mas já estão como lema tecnologia limpa, e não é. Desculpa, pode continuar. É uma indústria de bilhões e bilhões de dólares, né? E a gente ainda não tem uma outra tecnologia para substituir. A gente ainda usa o meio, é a atmosfera, né? A mesma forma que o AM, FM, só que com muito mais informação, né? Um sinal de AM, FM manda uma quantidade de informação muito menor do que um sinal 4G, 5G, porque cada vez as pessoas parece que querem um vídeo com mais resolução, com mais definição. Isso tem um custo, né? Isso você tem que usar uma frequência maior, né? A gente tá fazendo um estudo sobre todo esse assunto, tentando deixar ele cada vez mais simples para as pessoas entenderem, né? Então, o roteador que as pessoas têm na casa geralmente é 2,4 GHz ou 5 GHz, que é o dual band, que a maioria dos roteadores são. Então, isso são milhões de hertz, né? Então, são milhões de ciclos por segundo, né? 24 horas as pessoas que não desligam o roteador durante a noite, né? Então, eu gostei muito do que vocês falaram de puxa da tomada o roteador à noite. Não tem por que aquele roteador ficar ligado durante a noite. Para quê? Você não vai precisar daquele sinal durante a noite. Se você não tem um vizinho, né, que você não compartilha o Wi-Fi, pode desligar. Se é só sua família, desliga, né? E tem uma pesquisadora americana que é a Deborah Davis, que ela fala que o tempo é nosso inimigo e a distância é nossa amiga. Então, quanto mais tempo e mais próximo, pior, da fonte emissora, né? Então, a distância é nossa amiga. Tem um cálculo que é quase uma progressão geométrica, assim. Se a fonte emissora da radiação está aqui, a cada centímetro que você se afasta, parece que ela diminui não sei quantas vezes. É um negócio impressionante, assim. O celular, se ele está, por exemplo, aqui e um pouco mais afastado, já faz muita diferença, né? Por isso que também uma outra dica que eu acrescentaria é usar fone de ouvido com fio, né? Quando for falar no telefone. Hoje as pessoas falam menos no telefone, né? Porque se usa muito o WhatsApp, mas usar o fone de ouvido. Não botar o telefone na cabeça. Tem um termozinho lá, uma notinha nos aparelhos da Apple, quando tu compra, que eles não recomendam usar o telefone muito próximo da orelha. E o que é ridículo também é que todas aquelas certificações de segurança, elas, se eu não me engano, elas estão para um uso não maior do que 6 minutos, uma coisa assim. É isso, Marilene? Não sei se estou falando bobagem, mas é uma quantidade ridícula que é da década de 90, que as pessoas usavam o celular muito menos, mas é assim, recomendamos que o uso diário não seja maior do que... Enfim, é uma coisa que as pessoas usam para, sabe? A informação que eu tenho, Fabiano, é que eu fiz um curso
com o Dr. Leandro, lá em Brasília, o Dr. Leandro, que ele é especialista nessa área de radiações, etc. Até posso passar o contato dele para vocês um dia fazer uma conversa com ele. E ele fala que ele usa no máximo meia hora o celular por dia, cara. Mais que meia hora já tá danificando nossas células. E aí que tá esse papo, né, de a gente começar a ter todos um desenvolvimento celular, uma replicação celular totalmente degradativa, né? E aí entra todo aquele aspecto do micro-ondas também, por que que ele faz mal, né? Porque vai alterar o spin ali da partícula. Então aquela geometria sagrada que tudo tem uma geometria sagrada que é da natureza, a gente vê isso através de sons, inclusive, né? Tem aqueles vídeos que tu coloca um som e coloca uma areia, ela vai se formar de um jeito. Coloca outro som, vai se formar de outro jeito, que é uma vibração, né? A simática. Tudo tem essa geometria sagrada. E quando tu coloca o alimento no micro-ondas, quando ele vai vibrar para acelerar a molécula, porque ele aquece o alimento através da água, ele desfaz essa geometria sagrada também. E aí que tu come um alimento, e aí o alimento ele não vai ter uma energia vital legal, então não vai te nutrir de uma maneira inteligente, né? Então, outra coisa que eu esqueci de falar sobre as dicas, que eu acho que talvez a dica mais importante que eu vejo que mais tem resultado, a nossa palma da mão, a gente tem células específicas que são diferentes, e na nossa planta do pé também. Eles têm uma placa fotovoltaica, então é um lugar que mais consegue captar luz, né? Então, quando a gente vai usar o celular, ou até antes de usar o celular, é legal se possível, deixar um pouco no sol as nossas palmas das mãos e nossas plantas dos pés, que ele consegue fazer com que essa energia se dissipe melhor. Antes de usar? Antes e depois também. Quando tu sentir de colocar, se der sol, coloca. Pelo menos uns 5 minutinhos. E pé na terra, né? Pé na terra, no mínimo 20, 30 minutos para ajudar. Eu achei muito interessante, cara, que tem um pessoal vendendo um rebitezinho de cobre que você fura a sola do pé, atletas até de alta performance. Eu não tenho um sapato aqui para demonstrar, mas é o solado do tênis, você fura ele com cobre, o pé, mesmo com meia ou sem meia, não importa, porque o tecido ali não faz diferença. Mas o pé vai encostar no cobre e o cobre vai encostar no chão. Então, é um tênis que, mesmo sendo de borracha, você consegue adaptar ele para ser um sapato que te aterra, né? Então, já tem pesquisas de atleta, cara, que corria, assim, sei lá, 200 metros rasos com aterramento, que seria... sem o aterramento, com isolamento, né, com a borracha, e com o aterramento desses rebitezinhos de cobre ou um outro tipo de tênis, cara, e melhorou a performance deles, correram mais, correram melhor, cansaram menos, recuperaram melhor. Então, a gente foi feito para estar em contato de troca elétrica com a terra, né? A gente não foi feito para ter uma borracha embaixo dos pés, né? Então... Tem alguns tapetes também que fazem isso, que daí tu coloca na casa e ajudam a aterrar a casa. Ah, que legal. Eu acho que é isso, né? Procurar andar de pé descalço sempre que possível, né? E eu acho que o movimento dos eletrossensíveis vai aumentar nos próximos anos. Pessoas que, enfim, na França, eu acho que foi na França, eles conseguiram, com algum estado, algum governo local da França, eles disseram que, como cidadão, eles tinham o direito de ter uma área para eles morar. Eles eram extremamente sensíveis, são pessoas que sentem dor de cabeça, assim, insuportáveis, EHS, que chama, né? E eles conseguiram, por lei, assim, que o governo determinasse uma zona neutra, assim. É uma área na natureza que lá não tem nenhum sinal de celular, nem de outras ondas eletromagnéticas. Então, eles conseguiram, tem uma placa, se você está entrando numa zona... É bem legal, depois vocês pesquisam isso. E eu acho que deve ter pessoas aqui no Brasil que sentem, mas não associam isso. E os médicos não sabem. Poucos médicos. Tem alguns médicos que sabem, mas a maioria dos médicos não sabem. Então, pode estar acontecendo direto de a pessoa chegar com uma queixa, né, no médico. Eu sinto isso, e tá um roteador ali do lado da cabeça da pessoa, por exemplo, no quarto de dormir. Teve um caso... Ele vai pedir exame de sangue, exame de urina, ele vai procurar e não vai achar, sabe? E teve um caso aqui, Fabiano, de um rapaz que eu atendi junto com outro médico, que é o Dr. Alcir, e aí foi bem interessante, porque ele é um cara extremamente saudável, ele era um empresário aqui de Itajaí, tinha uns 30 anos, bem novo, cara. E aí, o que acontecia?
a gente foi investigando e o cara cara, alimentação boa, atividade física e tal, total. Só que qual que era o problema? Ele trabalhava em casa, né? Então ele trabalhava em casa e ele ficava assim no sofá estendido, e o computador aqui na barriga dele. E tava com 20 e poucos metástases no intestino. Então ele acabou falecendo, a gente não conseguiu ajudar muito ele. Ele acabou falecendo, ele foi para outro especialista, acabou falecendo, e ninguém na família entende por quê. Um cara novo, um cara saudável, um cara que tomava bastante água, mas na minha visão, como eu falei para a família dele, a gente conversou com a família dele, é devido à radiação eletromagnética. Então, provavelmente, ele era um desses caras aí, dessas pessoas que tem mais sensibilidade, né? Exatamente. Eu acho que esse assunto do ter sensibilidade ou não ter é muito de pessoa para pessoa, né? Eu acho que muitas pessoas devem estar sentindo, elas talvez não associam, porque quase não se fala desse assunto, mas com certeza elas tivessem mais conhecimento, como na Europa, é muito mais falado desse assunto, né? As pessoas já sabem, pode ser que seja eletrosensibilidade, pode ser que eu seja uma pessoa muito sensível a isso. Eu acho que todo mundo é afetado, só que o sentir é uma coisa, como acho que foi a Paula que falou, é mais de nível de percepção, de consciência, assim, que tem pessoas que não percebem, né? Não percebem, tem gente que tá com uma dor e não percebe, tem gente que não... A própria percepção, né? A sensação do corpo mesmo, tem pessoas que não têm tão desenvolvido. Mas eu quero botar aqui a chamada do Encontro Brasileiro, rapidinho, fazer só um convite, aproveitar que tem as pessoas nos assistindo, e também já convido vocês, que vai ser... Não sei se dá para ver. Não tá dando para ver. Vou abrir aqui só um pouquinho. E também na medicina ayurvédica, Fabiana, a gente estuda muito sobre biotipos de corpo, né? Então as pessoas que têm o biotipo mais vata, as pessoas são mais afetadas a essa radiação, né? Vata, sim. A pessoa que é esse biotipo mais vata, né? Então é todo um estudo, né? É um estudo bem abrangente, mas é legal a gente conversar sobre tudo isso, porque as pessoas começam a ter pelo menos essa associação que tu comentou, né? Até então não dava bola, agora já, pode ser o celular, né? Pode ser essa radiação. E faz parte da nossa tarefa divulgar, né? Para que isso seja considerado pelos médicos na hora de fazer um diagnóstico, um questionário de perguntas, né? A senhora deixa o roteador ligado à noite, a senhora deixa o celular perto tô com insônia, sabe? Isso é uma coisa que deveria entrar mais no momento da comunicação médica. A comunicação médica é algo muito importante, né? Quando você está na frente daquela mesinha ali do médico, as perguntas que ele faz, aquilo é muito importante, né? Então, só quero mostrar aqui rapidinho o Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética, que vai ser de 1º a 4 de dezembro, vai ser gratuito, né? O dia 1º vai ser as radiações não ionizantes e o risco à saúde. O dia 2 vai ser sobre edificações saudáveis. O dia 3 sobre direito. E o dia 4 sobre a sociedade civil em ação. Então, só vocês botarem no Google lá, Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética, fazer sua inscrição e garantir. Vai ser um grande momento aí para a gente trazer esse assunto, para trazer essa proteção, né? Esse cuidado com a nossa saúde nesse assunto que é tão importante. Então, Écio, Paula, muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês pelo convite. E seguimos em contato. Depois a gente vai querer realmente o contato do professor Leandro, para a gente entrar em contato com ele. Show. E um grande abraço aí. Estamos juntos, viu? Tudo de bom. Obrigado. Tamo junto. Até o Mikael apareceu na live. Mikael. Sim, ele chegou aqui agora. Que beleza. Valeu, gente. Valeu, abraço.